Uma coisa interessante, quando nós falamos de uma paixão pela glória, eu fiquei curioso de saber essa semana o que cada um de vocês pensa acerca disso. Como nós nos achegamos a esse dia com que tipo de expectativa? O que é esse negócio de uma paixão pela glória? Eu acredito que para alguns que vieram de um lugar um pouco mais pentecostal, mais carismático, tá vindo talvez, cara, domingo vai ter um reteté na igreja, cara, vai ser, cara, um espontâneo, e vai ter a galera lá, tipo, pirando, e vai ser massa. Outros, tipo assim, vieram talvez num contexto mais reformado, tipo assim, cara, vai ficar todo mundo quietinho, sussurrando ali umas palavrinhas. E outros veio no lance mais misturado, quem sabe vai rolar um pouco dos dois, né? Então, eu acho que é interessante, quando nós olhamos para o texto e nós, então, estávamos preparando, né, o tema da mensagem, coisas do tipo, eu acho que é importante a gente começar pelo que, de fato, as Escrituras falam do que é a glória. Então, a primeira pergunta que nos leva diante do tema, só é só de pedir para alguém zerar ali, por favor, senão vai dar ruim. Por favor. Então, o que é a glória? Então, muitos de nós temos as nossas opiniões, ou achamos, ou que ouvimos, dependendo do nosso contexto, né? Então, o que é a glória de Deus? A glória de Deus é pessoas super inteligentes e no meio acadêmico e teológico, assim, cara, é uma tarefa extremamente difícil de escrever o que é a glória de Deus. Porque a glória de Deus é algo tão vasto, algo tão grande, que o que então sobra para nós é tentarmos, de alguma forma, trazer algum entendimento que cabe ao nosso intelecto. E isso é acerca de Deus, no geral é assim. É diferente de exemplos que nós damos, que nós temos coisas, por exemplo, na nossa família, nos nossos amigos. Então a gente olha para algo que a gente pode se relacionar, né? E quando se trata de Deus, da sua santidade, tudo que Ele é algo extremamente distante. Então nos falta exemplo encarnado, vamos assim dizer, de forma que a gente possa entender. Então, a palavra para glória, no Antigo Testamento, a palavra hebraica para glória é kabod. Uma palavra interessante. A palavra hebraica para isso, a palavra em grego é doxa. Então você já ouviu em alguns lugares doxologia, doxa, que é a mesma coisa, a glória. Mas o que significa essa glória? Ela fala de algo pesado, algo de peso. Caramba, mas agora não melhorou em nada, não significou nada e, tipo assim, só piorou a situação. Não. Quando se trata de Deus, quando nós olhamos Deus como todo glorioso, através das escrituras de Gênesis e Apocalipse, tudo que Deus faz, tudo que Deus é pesado. Não é light, não é de boa. Ser criador é algo extremamente pesado. Ser aquele que sopra a vida aonde havia morte não é algo light. Não é o que as pessoas podem simplesmente imitar como se fosse um truque ou uma mágica ou coisa do tipo. Então, quando nós adoramos a Deus e nós pensamos nele, isso nos remete a duas coisas que são fato acerca de Deus. Tudo que Deus faz é glorioso. E porque Ele é glorioso, em tudo que Ele faz, em tudo que Ele é extremamente pesado. Ah, mas tá bom, vamos facilitar um pouco mais. Quando a gente chega adiante, porque se a gente for pensar assim, dar glória a Deus, ou glória, glória, aleluia, como diz o hino antigo, tipo assim, tá bom, pesado, pesado, glória a Deus, ou pesar, pesar, aleluia. Não, é muito mais do que isso. Então, se a gente fosse abrir o nosso dicionário, aqui, bíblico, né, no original, olha as palavras que iriam aparecer para nós, e então nos ajudariam
a entender melhor quando nós estamos falando da glória de Deus. Você vê a repetição de algumas palavras, é de propósito mesmo, tá? Essa é a ordem que está no dicionário bíblico. Fala da glória, fala da honra, fala que é glorioso, fala da abundância, fala de novo da abundância, das riquezas, da honra, do esplendor, da reputação, da reverência. Em outras palavras, está falando de quanto Deus é digno, de quanto só Ele merece a reverência, a honra e a glória. Está falando que Ele é o único, glorioso, digno dessas coisas, que nenhum outro merece e é capaz. Está falando dos seus atributos, da sua natureza, que são extremamente pesados. Nós lembramos de alguns textos, por exemplo, nós não vamos ler, eu só vou citar, de Isaías 42, versículo 8, quando Deus fala assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Quem eu sou, ninguém é parecido. Tudo que eu sou nos meus atributos, na minha natureza e no meu caráter é inigualável. Não dá para dividir, é incomparável. Nós vemos em Levítico capítulo 10, versículo 3, Deus falando que Ele merece ser glorificado. Porque quem é glorioso, quem é tudo isso que a gente vê no seu caráter e atributo e natureza, merece ser glorificado. E Ele é o único, digno de ser glorificado. Olha que interessante. No Catecismo de Westminster, a primeira pergunta que temos fala assim: qual é o fim supremo do homem? E a resposta é essa: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, se alegrar com Ele para sempre. Poderia citar muitos textos, e vou citar se você estiver anotando. Romanos 11, 36, 1 Coríntios 10, 31, Salmos 73, 25 e 26, Isaías 43, 7, Romanos 14, 7 e 8, Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6, Isaías 60, 21, Isaías 61, 3. Só para falar disso, dessa questão de que nós fomos criados para a glória de Deus. Mas não só isso, nós fomos salvos para a glória de Deus também. Então, quando nós pensamos no Evangelho de Cristo, é importante nós lembrarmos que ele não é só um meio do qual a porta de entrada para que as pessoas entrem. Ele é o caminho para que quando a gente passa por essa porta, a gente continua cada dia vivendo com o Evangelho nas nossas vidas, que manifesta toda essa coisa pesada da glória de Deus. Eu amo o livro de Efésios. A carta de Efésios é uma das minhas cartas favoritas. E espero poder um dia ensiná-la aqui. Por que eu gosto da carta de Efésios? Porque ela é recheada, ela é permeada dessa ideia do louvor da glória de Deus. Se você pega lá desde o começo até o fim, para vocês aí que estão começando no método indutivo, você vai ver a repetição: para o louvor da sua glória, para a sua glória, para o seu louvor. E isso, existe uma ênfase nisso. Se você olhar o primeiro capítulo, do versículo 3 a 14, você vai ver três coisas que nos mostram essa ideia do qual nós somos para a glória de Deus. Fala que nós somos escolhidos pelo Pai, redimidos pelo Filho e selados pelo Espírito Santo. Sabe para quê?
para o louvor da sua glória. Sabe o que é interessante também acerca disso? É que quando nós olhamos para alguns textos que fala assim, por exemplo, de Isaías ou de outros profetas que fala que quando ele fala santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Está falando que a terra está cheia dos atributos visíveis e invisíveis de Deus. Quando nós olhamos em Romanos capítulo 1, fala que o ser humano é indesculpável. Quando ele olha para tudo isso que Deus criou, ele não consegue enxergar. E isso é uma coisa que nos lembra que dizermos que temos paixão na vida, a nossa paixão deve ser de glorificar a Deus com tudo que temos e somos. Então, uma nova paixão pela glória de Deus, nós poderíamos resumir de forma bem curta e dizer que é um forte e fervente desejo de louvar, honrar, magnificar e exaltar Deus em todas as coisas. Vou repetir mais uma vez. A nova paixão pela glória de Deus, uma paixão que nós precisamos, cada um de nós individualmente, de forma coletiva, é uma paixão que é forte, fervente, desejo de louvar e honrar, magnificar e exaltar Deus em todas as coisas. Amém? Tem um texto muito conhecido em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Os mais antigos se entregam aí, porque a gente estava falando isso ontem, foi ontem? Sexta-feira, a mulherada estava falando das versões mais novas e antigas. Quando nós lembramos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, para quem é mais antigo já se entrega aí, que fala do quer comais, quer bebais, quer façais tudo para a glória de Deus. Na NVI fala, quer comam, quer bebam, né? Façam e façam tudo para a glória de Deus. Deixa eu ver aqui, como é que estamos no... isso aí é o próximo, tá certo então. Olha que interessante uma definição, né? De forma resumida, de tudo isso que eu falei nessa introdução. A glória de Deus é a infinita beleza e grandeza de Deus e a manifestação pública da sua natureza, caráter e atributos. Então essa é a glória de Deus. E nós somos então lembrados que nós somos criados para a glória de Deus e salvos para a glória de Deus. E isso nos lembra de algo que nós temos falado constantemente, repetidamente. Nos lembra que nós estamos em missão. Pula mais um. Isso nos lembra que nós estamos em missão. Um povo e uma comunidade missional. Qualquer coisa que façamos para a glória de Deus. Isso é missão. E nós lemos e vamos olhar para esse texto como Deus chamando o seu povo. A gente atrasou um pouquinho aí no... Vamos lá, Mike, avança, pode avançar um monte aí. Pode pular. Antes, volta. Aê, garoto. Olha essa citação. Se não temos zelo pela glória de Deus, nossa misericórdia deve ser superficial, um aperfeiçoamento humano centrado no homem, sem significado eterno. Mais uma. A glória de Deus é a beleza manifesta de sua santidade, é a divulgação pública de sua santidade, é a maneira como ele expõe sua santidade para que as pessoas aprendam. Assim, a glória de Deus é a santidade de Deus manifestada. Então é tudo acerca do caráter e da natureza de Deus. É tudo que representa em santidade, justiça, verdade, amor,
compaixão, misericórdia. Todas essas coisas estão na categoria de natureza, de caráter e de quem Deus é. Então vamos lá, de forma bem simples, o esboço do capítulo 1 é assim, do versículos de 1 a 11, nós vemos a necessidade de uma nova paixão pela glória. Versículos de 1 a 11, a necessidade de uma paixão pela glória. Versículos 12 a 15, o povo recebe uma nova paixão. A gente vê que algo muda. A gente vê as afirmações. Então vamos lá. Versículos 1 e 2, né, começando lá, fala que no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário, a gente vê as profecias, né, acontecendo de forma bem cronológica, bem específica. Ageu 1:1, Ageu 1:15, o 2:1, o 2:10, o 2:20. É bem interessante como a gente consegue, né, o Lucas falou isso no domingo passado, devido aos detalhes acerca do ano e do tempo, quando nós olhamos a cronologia, nós conseguimos acertar o tempo de forma bem precisa, né? Mesmo que tenha acontecido 520 anos antes de Cristo, é interessante ver como essa questão do tempo de exílio, né, o tempo do pós-exílio, a volta deles, é impressionante ver como Deus ele orquestra essas coisas e nos dá um ponto de entendimento acerca dos tempos que foram vividos, mesmo que seja tanto tempo atrás. Então, eu não vou entrar muito em detalhe no sentido que o Lucas já foi muito bem acerca dos tempos, acerca do reinado, acerca da questão com Esdras e com o templo. Mas eu gostaria de chamar a nossa atenção acerca de algumas coisas. Fala lá no versículo 1, fala que a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu. Nos dias então difíceis de retorno do exílio, né, Deus fala ao seu povo por meio do profeta Ageu. Algumas considerações, quando nós vemos essa clareza e esse poder e essa coisa de que a palavra do Senhor veio através do profeta Ageu. É só um lembrete para um cuidado para nós. Não há ninguém na face da terra, nesse momento, que tenha essa autoridade. Passou. Tá? Isso daqui existiu para que, dentro da perspectiva bíblica de que Deus inspirou e soprou as Sagradas Escrituras, fossem escritas para que a gente tivesse isso hoje. Então, quando fala que o Senhor falou de verdade, falou de tal forma que a coisa aconteceu e foi escrita, e era a Bíblia que Jesus lia. Então, o que as palavras das pessoas hoje, elas podem ter algum peso de autoridade, mas jamais vai ter um profeta, o Bambambam lá, que ele falava, que ele falasse, você tem que fazer, porque ele é a boca de Deus. Ele não é a boca de Deus. A boca de Deus é as Sagradas Escrituras. Amém? Mas uma das coisas que nós temos e somos lembrados acerca da palavra, fala em Hebreus, fala assim que antes falava por meio dos profetas. Mas agora ele fala diretamente através de Jesus Cristo. Então você quer saber sobre Deus? Cara, Jesus Cristo é o caminho. Quer saber sobre a glória de Deus? Fala que Ele é a expressão exata do Pai. Como posso ver o Pai? Você está vendo o Filho? Cara, o Filho é a expressão exata do Pai. Então, começa então essa história que é interessante, que parece que se Ageu tivesse nos dias de hoje, ele estaria falando para a igreja de hoje, para o povo de hoje, e parecia que não, esse tempo atrás não fez muita diferença. Tão igual, tão parecido. Talvez ele acrescentaria algumas coisas nessa lista. Né? Fala que, olhando aqui para o texto, fala assim que o povo afirma, este povo afirma, não chegou a hora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Este povo afirma, versículo 2, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor.
Então a gente consegue ver com exatidão que Ageu, essa primeira palavra no final aí de agosto, né? Algumas Bíblias já vêm aí dizendo já que dia de agosto. Há uma diferença de poucos dias, talvez final de agosto, começo de setembro, de 520 antes de Cristo, né? Então, os exilados estavam de volta a Jerusalém há 18 anos, mas o trabalho da reconstrução do templo ficou parado entre 14 e 15 anos aí. E apesar desse começo glorioso, depois de 2 anos a obra para. Acerca do desânimo, acerca da falta de foco. Então, quando Ageu profetizou, o fundamento do templo foi lançado e o altar foi reconstruído, mas o templo ainda não havia sido reconstruído. Existe um ponto de observação aqui que fala este povo, ou o povo, né? Algumas versões falam este povo. É estranho quando Deus chama o seu povo de este povo. Porque normalmente quando ele está feliz com o povo, quando o povo está bem, ele fala meu povo. Então, o povo lá, os cidadãos de Jerusalém, né, disseram assim que não era forma, não estava na hora de retomar o trabalho. Havia algumas boas razões. E a gente pode se familiarizar, nós somos familiarizados com algumas das razões que eles deram, né? Então a terra estava desolada após 70 anos de abandono. O trabalho era duro demais. Eles não tinham muito dinheiro. Em Ageu, lá no versículo 6, a gente viu que eles colocavam o salário na bolsa furada. Mão de obra faltava. Eles sofreram com a seca, com a dificuldade. Tiveram inimigos que eram bem hostis e resistência. A gente viu isso no livro de Esdras lá, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Eles se lembravam dos tempos da Babilônia. Mas o que as pessoas fizeram, na verdade, foi dar desculpa. E uma desculpa que parecia espiritual. Sabe quando alguém vai fazer um negócio assim, e dá uma ideia assim, que você já flagra que tipo assim é carnal? Aqui não, aqui é soro sagaz, tipo assim, cara, não chegou o tempo, cara. E ficou tanto tempo aí já parado, tipo assim, cara, mais um aninho, mais 2, mais 3, tá tudo certo. Eles não falaram contra nada, eles só falaram, não é o tempo. Não é o tempo de Deus para reconstruir, né? Tem muitos negócios, o que Deus está falando? Deus não falou nada, então deixa do jeito que está. Mas aí então entra a voz profética. Então entra o profeta. Tiveram grandes obstáculos. O povo de Deus então começa a racionalizar. Então decide então que não era a hora de reconstruir. E se é tão difícil, né? É evidente que Deus não quer que façamos nada acerca disso. Pelo menos não tão cedo. Esse era tipo o discurso da galera. Em outras palavras. E não é assim conosco? Nós somos fera em vir com esses, tipo assim, cara, a gente não quer ser original. Nos Paraguai, semi-original. Que é tipo a palavra para pirata. Em outras palavras. A gente não quer ser genuíno. A gente não quer lidar com a coisa, cara. Eu já disse isso uma vez, bem nos meus primeiros domingos, acerca do contexto que eu e a Lília viemos, do contexto missionário, transcultural. E a gente já viu, como eu já falei antes, a gente já viu muita coisa, gente. A gente já viu muitos milagres, a gente viu muitas coisas extraordinárias, assim, de verdade. A gente viu coisas, assim, incríveis, o qual nos ajudam a não duvidar. A gente continua duvidando, a gente é ser humano, mas assim, não temos motivo para duvidar. E essa é uma das razões o qual eu não consigo não acreditar de que Deus não faça essas coisas ainda hoje. Seria ir contra tudo que eu vivi durante 2 décadas. Mas eu gostaria de desafiar-nos acerca disso. Desafiar-nos no sentido de que nós, como Calvary Curitiba, nós não queremos ser racional somente. Porque quando nós caímos no racionalismo, nós
Fechamos para todas as outras coisas e Deus nos deu emoções. Deus nos deu empolgação. Deus nos deu paixão. E um dos nossos valores como Calvary Curitiba é de sermos uma igreja equilibrada. Então pode ser que uma das formas que nós nos expressamos como comunidade é diante desse equilíbrio. Nós planejamos, mas nós não vamos cair no buraco que esse povo caiu no sentido assim, nós não temos, então nós não vamos fazer. Porque se nós entrarmos nessa, nós ficaremos paralisados. Nunca o dinheiro deve ser o fator determinante acerca das coisas de Deus. Nunca. Deus é o fator predominante e mais importante. Pois afinal de contas, é para a glória dele. É para o louvor da sua glória. É para o seu nome ser exaltado. Não é para o meu nome, não é para o nome da igreja, não é para o nome de ninguém aqui. Então o pastor Chuck costumava dizer uma coisa. Quando Deus guia, quando Deus direciona, Ele provê. Ele cuida. Ele guarda. Amém? Porque se nós caímos nesse ponto, e é inevitável falar de algumas coisas, mas simplesmente o exemplo que me veio, nós vamos cair na mesma coisa que é tipo assim, bem semelhante. É como esperar ter uma casa própria para se casar. Alguns de nós estaríamos solteiros até agora e ficaríamos por muito tempo. Ou ter uma casa de 3 quartos para poder ter mais filhos. Também não teríamos mais do que um filho ou nenhum filho. Ou ter um carro de 7 lugares para poder ter crianças. Eu já ouvi isso aí, aqui. Tá? Nesse lugar. Então, assim, essas coisas, elas são importantes. Nós vamos ver no texto aqui. Deus não está falando contra a casa. Deus não está falando contra o luxo. Deus não está falando isso. Ele está falando das prioridades que estão sendo trocadas. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós devemos lembrar que Deus honra aquilo qual Ele nos chama a fazer. Então, se Deus nos chamou para casar, cara, tenha juízo e case. Se Deus nos chamou para termos filhos, tenha juízo e tenha filhos. Mas não deixe que a nossa condição atual direcione, nos guie. E esse é um chamado à sabedoria, não à loucura. Né? E para os solteiros também, né? Sempre falta exemplos, né, acerca dos solteiros. Entra em todas as coisas na realização pessoal, do desejo do futuro, do sonho acerca do futuro, seja ele qual for. Afinal de contas, o que Deus tem para mim? Seja o que for, que ele não seja limitado à nossa condição atual, ou aquilo que a gente acha que tem que ser, porque alguém falou e porque é assim que é em tal lugar. Amém? Outra coisa que a gente vê, que eles desanimaram também por causa do desânimo. Pessoas falando, pessoas de forma hostil. O encorajamento para nós como líderes da igreja, o qual eu já falei nos meus primeiros cultos também lá, se você olhar lá, quase 3 anos atrás, eu falo e volto a falar, nunca dê ouvido a quem não soma. Nunca dê ouvido para quem não suja as mãos. Nunca dê ouvido a quem não veste a camisa. Nunca dê ouvido a quem não está disposto a estar no ringue. Porque opiniões todos nós temos. E, gente, uma das lições que um pastor me falou para mim 15 anos atrás e eu não entendia quando ele falou. Ele falou assim, Cacá, cuida quando as pessoas vêm, tipo assim, estou pensando nesse negócio aqui, pastor. Porque todo mundo tem opinião. Se a gente fizesse um culto, seria interessante um dia fazer um culto
com um insight de todo mundo que deu e falou assim, ia ser legal se fosse assim. Gente, ia ser uma coisa interessante. Mas a Brené Brown, ela fala isso, ela fala assim, quando se trata da questão da vulnerabilidade, da vergonha, né? Ela fala assim que ela não está disposta a dividir essa coisa com quem não está disposto a estar no ringue. Porque é muito fácil. É muito fácil, gente. E todo mundo tem alguma coisa para dizer que seria melhor. É impressionante. E às vezes a gente não tem consciência do todo o trabalho que foi colocado, de todo o tempo que foi dado para que as coisas aconteçam. Talvez poderiam ser melhor sempre. Mas o povo deu ouvido. O povo deu ouvido e o desânimo então tomou conta. E isso não é uma coisa que é diferente nos dias de hoje. Toda vez, gente, que a gente se dispõe a fazer algo para Deus, cara, é impressionante, gente. Eu fico abismado como o capiroto é terrível. A gente vê algumas coisas, quando a gente começa a ver algumas coisas que a gente estava orando para acontecer. Cara, e parece que abriu a porta do inferno. Cara, as coisas, cara, pessoas começam a fazer um monte de coisa, cara, pessoas começam a ter ataque, pessoas começam a cair em pecado, pessoas começam a ficar malucas. Cara, é uma loucura, gente. Mas, então, o que nos ajuda a permanecer e a seguirmos adiante é a palavra que Deus nos deu. Então, indiferente de todas essas coisas de hostilidade, de desânimo, coisa assim, a gente precisa, como liderança da igreja, temos aprendido. Cara, mas o que foi que Deus falou com a gente, cara? Cara, Deus falou que é isso aqui. Então, gente, a gente vai celebrar as vitórias. É uma cultura que a gente tem tentado construir agora na liderança e gostaríamos de estender para os demais. Nós temos grandes motivos para nos alegrarmos. Então, de tempo em tempo, quando a gente vai ter o nosso tempo assim de desânimo e de ficar falando coisa negativa, a gente precisa de alguém que fala assim, gente, para. Olha isso aqui, cara. Isso aqui tá massa demais, cara. Olha isso aqui, olha que legal. Deus está fazendo, cara. Olha isso aqui, gente, Deus vai fazer muito mais. E quando a gente começa, então, o nosso coração, ele é inspirado. Então, a gente vê a nossa paixão pouco a pouco sendo renovada pela glória de Deus. De ver Deus sendo exaltado na nossa casa. De ver Deus sendo exaltado no nosso, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, com os nossos amigos e parentes. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, nós temos a tendência de olhar como se fossem pessoas más. E não são. São o povo de Deus que retornou do exílio. Tá? Mas isso nos mostra o ser humano. O ser humano em seu lugar. Não original. Caído, assim como nós. Versículos de 3 a 5 fala que a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. E aí então ele toca nessa questão. Já que não é tempo ainda chegar de reconstruir, então é tempo então de vocês morarem em lugares luxuosos e casas aí bacana, de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída. Deus viu e ouviu a desculpa do pessoal. E ele tinha algo para dizer para o seu povo. E ele continua fazendo isso. Eu acho que isso é a graça dele para nós. Porque se não fosse a graça dele, a misericórdia de Deus, nós seríamos consumidos de verdade. Porque o nosso desejo, ele muda. Mas o cristão de verdade, o povo de Deus, ele tem um telos, ele tem um lance final, que é viver para a glória de Deus. Enquanto isso não acontece, nós ficamos insatisfeitos. Então o povo dizia que não era hora de reconstruir, mas as suas ações mostravam que, na verdade, as suas prioridades estavam trocadas, eles queriam outra coisa. Eles queriam viver
de forma como Deus e o seu reino fosse algo secundário, talvez ainda além do secundário. Existem várias desculpas o qual nós podemos nos relacionar de forma muito fácil, né? Nós somos seres que nós desistimos muito fácil. Essa é uma verdade, ainda mais diante dessa geração que nós estamos vivendo, onde as palavras parecem que ferem com um poder maior. Cara, você tem que pensar 3 vezes antes de você falar uma coisa que você falaria normal antes, gente. Pedir desculpa está sendo uma coisa assim, um mantra, né? Tipo assim, cara, toda hora tem que pedir desculpa desculpa eu falei assim, coisa que, cara, mas beleza. Mas o cansaço pegou o pessoal. A atenção a essa questão da casa, a gente vê isso. A gente vê essa questão das prioridades, a gente vê tipo assim, cara, primeiro é minha casa, ou primeiro é meu sonho, primeiro é minha carreira, primeiro é tal coisa. E a gente entra numa linha tão fina que parece que falar disso é como se estivesse falando de forma legalista. Mas se Deus nos criou e nos formou e nos salvou para a sua glória, Ele deve ser a prioridade para nós. E falar isso diante da igreja hoje é um desafio, gente. Você falar para alguém que diz que tem desejo de servir mais na comunidade, mas não tem tempo, e falar assim, cara, trabalha menos. Ganhe menos. Ah, mas eu queria fazer tal coisa. Cara, tá aí, ó, faz isso, cara. Ah, mas eu queria viver de forma diferente. Cara, baixa a bola em algumas coisas aí, cara. Coloca a prioridade de forma diferente, cara. Coloca na sua agenda. Deus quer que dê atenção para minha casa, para o meu futuro, para o meu sonho, para a minha profissão. Não. Deus quer que Ele seja tudo para você primeiro. Porque se Ele não for tudo para você primeiro, todas as outras coisas, elas vão esvanecer. Você não vai encontrar satisfação. E essa desculpa do povo aqui é muito familiar. A gente se vê muito nessa questão do hedonismo mesmo, do nosso prazer, nosso bel prazer. Então Deus envia então esse profeta para dizer que na economia da construção, né, de Deus, do templo, da coisa de Deus, existe alguém que merece proeminência e prioridade. O interessante é que parece que não havia nem esse questionamento de pensar assim, pô, mas talvez não seja por aí. Pô, talvez a gente perdeu o timing aí da coisa, ou talvez a gente está se dedicando demais. Alguns de nós já vivemos isso. E quando então nós nos deparamos com essa realidade, quebra nosso coração. E é para quebrar mesmo. Eu acho que eu já falei isso uma vez. Uma vez eu estava em Amsterdã estudando. E aí eu tinha um cara que era responsável por toda a propriedade com a gente estava lá morando, era um lugar muito grande. E eu acordei de manhã cedo, na época eu estava com o histórico atlético. Então eu acordei de manhã cedinho para caminhar. E aí eu vi o cara. Tipo assim, mano, 6:30 da manhã. Cara, ele tava tipo assim, 11 horas da noite, tinha vontade de comer uma batata frita com a galera. E aí, cara, 11 e pouco da noite o cara tava lá, mano. Aí eu falei assim, Simon, desculpa aí, mano, mas assim, o cara, você tá trampando, mano? Tipo assim, 6:30 da manhã, 11:30 da manhã. Ele, não. Eu organizei meu dia. 6:30 da manhã, minha família tá dormindo. Eu vim aqui, fiz umas coisas que eu tinha que fazer, voltei, dei café pra eles, levei pra escola as crianças e tal. Falei, mano, mas e agora? Não, agora eu já botei elas pra dormir. E aí então não tem mais muito papo, né? Tá todo mundo dormindo. Eu vim aqui, acertei as coisinhas pra não precisar vir amanhã. Eu falei, nossa, cara, isso aí é diferente, cara. E aí eu falei assim, mano, você tem
uma sabedoria para compartilhar aqui comigo, assim, tipo, só para... Ele falou assim, Cacá, tem coisas que se a gente não fizer, outra pessoa vai fazer. Mas tem coisas que se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E isso quando se trata dos nossos filhos. Ninguém vai botar os seus filhos na cama. Ninguém vai contar história para eles. E quem tem acompanhado um pouquinho do que eu tenho postado de tempo em tempo, sabe que nós temos poucos verões com os nossos filhos. E é radical pensar que cada verão que passa a gente tem um a menos, gente. É radical demais. E eu fico pensando, cara, a gente precisa de um equilíbrio muito verdadeiro, de entender o que Deus é, o que Deus deseja de nós, o que Deus deseja para a nossa realidade da vida. Mas não sermos tomados pelo prazer egoísta ou talvez egocêntrico. Existe uma verdade que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele falou isso, né? Mas existe uma realidade de que Deus, Ele ama o lugar da habitação dele. No Antigo Testamento era o templo. Então, era o lugar onde Ele ministrava o seu povo, era um lugar onde o povo estava com Ele. E quando nós não atendemos a isso, nós nos pegamos vivendo o oposto da glória de Deus. Achando que estamos fazendo, tipo assim, cara, algo para Deus. Estamos vivendo o oposto. Nós estamos buscando o nosso próprio desejo, a nossa própria glória, a nossa própria coisa. E o lugar onde Deus habita é o lugar onde Ele é glorificado. Então, por isso que Ele zela por isso. É por isso que Ele ama a igreja de tal forma. Porque Ele morreu por ela. É através dela que redenção vai vir no mundo. A igreja é a ferramenta, o alvo e o objetivo e a coisa principal de que dá a redenção de Cristo. É através da igreja que o mundo vai mudar, é através da igreja que a cidade vai experimentar o bem-estar, a shalom. Então, quando Deus olha para isso, Ele dá valor. E nós devemos também. E olha o resultado disso. Versículo 6. Fala que eles têm plantado muito, colhido pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário para colocar numa bolsa furada. Então a gente vê aqui palavras de extrema importância que não podem passar batido. E parece tão surreal isso de pensar, cara, quando que a gente come e não se farta? Quando que a gente bebe e não se sacia a sede? Quando que a gente trabalha que nem um animal? Cara, e parece que não vai o negócio, cara. E é um exemplo das prioridades trocadas. E é interessante isso para nós. Olha lá, no versículos de 9 a 11, a gente vai pular o 7 e 8, vamos voltar depois. Mostra o resultado também, continuando. Fala que esperavam muito, mas para surpresa, acabou sendo pouco. Fala que ele próprio dissipou com o sopro. E eles perguntam, por que fiz isso, né? Fala que enquanto cada um de vocês ocupa a sua própria casa, fala que ele reteu o orvalho, né? O céu reteu o orvalho, a terra deixou de dar seu fruto. Seca nos campos, nos montes, o trigo, o vinho, o azeite, tudo foi afetado como resultado. E a condição dessa terra, gente, é a condição do ser humano espiritual. Um lugar de sequidão, um lugar de que realmente não está ok. E olhando para o versículo 7 e 8 agora, voltando, a gente só deu uma polícia só para botar em contexto nessa questão do resultado das prioridades trocadas. É que a condição, ela representa a mesma, da física e espiritual. E nos mostra uma coisa importante, gente. De que quanto mais nós fazemos isso, mais insatisfeitos nós nos tornamos. O Piper fala assim, quanto mais Deus é glorificado em mim, mais satisfeito eu sou nele. Ou quanto mais satisfeito nele, mais glorificado ele é em mim.
que a gente entende que as outras coisas elas não nos satisfazem. E aí ele fala então, lá no versículo 7 e 8, ele fala assim: vejam aonde os seus caminhos o levaram. Essa palavra-chave nesses 2 capítulos de Ageu. É repetido 3 vezes pelo menos. Considerem os seus caminhos. Vejam por onde vocês estão andando. Vejam o lugar, o buraco que vocês estão. Mas eu amo essa parte quando ele chama para a missão. Ele chama para o retorno da missão. Do peso da missão. Do peso de fazer a vontade de Deus. Não de forma pesada, mas de forma incrível, de poder participar, ser co-participante da obra de Deus. Fala assim: construam, subam ao monte para trazer madeira. Para quê? Olha que coisa mais romântica de Deus. Para que eu me alegre. Para que eu seja glorificado. Eu amo essa parte com Deus. Eu vejo um pai tão querido falando pro seu filho, tipo assim: cara, tem uma coisa que me alegra, cara, é quando vocês fazem isso aqui, cara. Tem uma coisa que eu me sinto glorificada quando vocês estão vivendo aquilo que eu criei vocês para viver. Prestem atenção nos caminhos que vocês estão vivendo. Então isso nos chama de novo a essa missão. Isso nos faz com que a gente olhe para o que Deus está fazendo e nós sejamos tomados de expectativas. Amém? Nós não devemos vir aos domingos pensando: cara, é mais um domingo, vou cantar 4 músicas lá no começo, vai ter o período da oferta, e aí vai falar lá 40 e poucos minutos, 1 hora e pouco, aí vai ter mais uma música, e aí a gente vai tomar café, ou depois a gente vai comer um hambúrguer, alguma coisa, e segue o jogo, acabou. Não, vamos vir com expectativa de que Deus está fazendo algo no nosso meio. Nós temos orado e sonhado com muitas coisas. E eu creio que esse renovar da paixão pela glória é algo que Deus deseja fazer nessas próximas semanas. De que Deus é mais glorificado em nós, como nós somos satisfeitos nele. Algumas palavras de aplicação para a gente. Eu estou no lugar que Deus deseja que eu esteja. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça hoje. Será que eu tenho feito coisas por conveniência ao invés de prioridade? Sabe quando a gente faz as coisas simplesmente porque a gente é crente, mas já não tem mais vigor, aquela paixão? O meu amor por Deus se esfriou. Será que Jesus, olhando lá para as igrejas de Apocalipse, o que ele falaria para nós? A minha adoração está sem paixão e minha obediência está secundária. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o templo, no Novo Testamento é o seu povo. Será que eu me importo com o povo de Deus? Ou estou ok de estar longe, desconectado com meus irmãos, com as minhas irmãs? Se a gente não sente nada acerca disso, a gente precisa de uma renovação. E a missão de Deus de alcançar o perdido com o evangelho para a glória do seu nome, será que ainda é algo que eu me importo? Eu ouvi uma vez, tipo assim, sabe o que eu acho? Eu acho que a Calvary existe para ter pessoas de outras igrejas vindo para a Calvary. Eu falei, não, não é. A Calvary sempre estará de portas abertas para os irmãos de outras igrejas, sempre. Mas o nosso maior desejo é ver pessoas encontrando o Filho de Deus, cara, se convertendo, cara. E que a gente possa ser o povo que proclama a sua verdade em tudo que a gente faz, tudo que a gente é. Será que as minhas possessões e bens materiais, né, têm mais valor para mim do que as coisas de Deus e o seu reino? Será que eu tenho tolerado o pecado e levado de forma light acerca das coisas que temos feito, lugares que temos ido, práticas que não estão de acordo com Cristo, com as coisas de Cristo?
Precisamos então parar por um instante e olhar para essas coisas e sondar o nosso coração e pedir para que o Senhor venha e mexa. A palavra de Deus nos diz que se o povo se humilhar e orar e buscar a sua face, Ele virá, vai curar e vai perdoar a nossa nação, então inclui da gente. Para terminar, que bom que esse texto de Ageu não termina no versículo 11. Versículo de 12 a 15 mostra algo incrível. Deus então move, a sua palavra é proferida, a sua voz é ouvida. Então o avivamento acontece. Olha que diz lá, versículo 12. Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, e quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu. Nós vemos aqui que existe uma coisa proposital das Escrituras, que primeiro quem respondeu foram os líderes. É um chamado para nós, líderes da Calvary Curitiba. Nós precisamos ser esse povo que responde. Nós precisamos ser esse povo que vai estar com o joelho no chão, vai estar com o coração quebrado, vai estar com o coração de serviço e paixão. E fala que todo o povo temeu. E eu termino observando alguns pontos para nós, que é uma característica de um avivamento. Algo que está acontecendo aqui é um avivamento. A gente ouve muitas coisas nesses dias do que é avivamento. Mas avivamento, aqui, nessa situação, está acontecendo avivamento. Eles voltam para a missão. Ponto número 1, nós temos lá no slide. Aí. Ponto número 1, nós vemos uma renovação pela obediência à palavra de Deus. Eles ouvem a voz e eles obedecem. Salmo 19, 7 fala. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Estamos terminando já, pessoal. Segura aí mais um pouquinho. 19, 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Revigora, aviva. Essa é a mesma palavra. Então, ela revigora, ela aviva. Então, eles ouvem a palavra, a lei do Senhor, e algo muda no coração deles. A palavra de Deus é declarada, o povo responde. Em tempos de avivamento, Deus levanta os seus mensageiros. É como se ele desse de volta a voz profética à igreja. E a igreja, então, que não se rende aos ídolos do tempo, ela é capaz de chamar a responsabilidade. Ela é capaz de chamar para o lugar onde Deus está chamando de volta. Nós vemos então o contraste de Deus chamando a nossa atenção para sermos o que fomos feitos para ser. De estarmos fazendo aquilo que nós fomos chamados e salvos para fazer. Ponto número 2 é um novo sentido de maravilha e reverência a Deus. Deus é muito maior do que nós temos visto. E nós precisamos ter essa coisa do passado, do O nosso português, ele é limitado quando a gente fala de maravilha. Em inglês existe uma palavra para maravilha. A-W-E, Quer dizer, quando alguém está fascinado e vislumbrado e assim, fascinado, a pessoa está em um estado de maravilha. É assim que nós precisamos estar acerca de Deus. De sermos mais uma vez tomados por esse lugar de reverência a Deus, de pensarmos de que a santidade de Deus,
de não sermos toleráveis e levar de forma light as coisas que Deus não leva, de chamarmos de pecado o que Deus chama de pecado, e de sermos ligados e capturados diante da beleza de tudo que Deus é. E Deus faz isso então com o seu povo. No versículo 12, o povo então teme a Deus. E nesses tempos de avivamento, Deus faz isso. É como se Deus desse uma nova voz para a igreja que havia se perdido diante dos ídolos, da política, do governo, dos prazeres, dos ídolos que a gente tem de estimação. Mas Deus então captura a atenção do seu povo. Então Cristo se torna o idioma da igreja. Tudo que a igreja quer fazer envolve Cristo. É a língua que é falada. A centralidade de Cristo e a glória de Deus chama a atenção dos não crentes. Fala, esse povo vive de forma distinta. Esse povo vive de forma diferente. Ponto 3, uma renovação acerca da proximidade de Deus. Deus fala assim, eu estou com vocês. Antes ele falava assim, este povo está falando que não chegou a hora, mas eu estou com vocês. Fala assim, eu estou com vocês, declara o Senhor. Isso nos lembra quem? As pessoas que querem procurar onde está Jesus nos livros dos profetas. É aquele mesmo que fala, eu estou com vocês todos os dias. A gente vê também uma renovação, no ponto 4, uma renovação pelo zelo. Estava conversando com as meninas na sexta-feira, fala assim, assim o Senhor encorajou o governador de Judá. Essa palavra encorajou é despertou, mexeu com ele, de forma que ele tivesse que fazer alguma coisa. Então o zelo foi tomado de tal forma que toda essa galera e o restante do povo então começa a trabalhar, começa a fazer coisa para Deus e construir. Eu quero terminar com as palavras de duas pessoas que eu tenho uma grande admiração. O pastor Chuck, fundador da Calvary, ele falava assim, você tem apenas uma vida e logo passará, e só o que for feito para Cristo permanecerá. Olha lá, falou do pastor Chuck, já o negócio já... O Rafa tá assim. Aê, jovem. É que já deu a hora de terminar, entendeu? Até a luz tá dando, tipo assim, ó, bateria tá acabando. Mas olha, o fundador da Calvary falava, você tem apenas uma vida e logo passará. Só o que for feito para Cristo permanecerá. Imagina, gente, de tudo que a gente vai viver, já viveu, de tudo que é mais incrível e de ruim ou de bom, só o que for feito para Cristo vai permanecer, porque só Ele vai permanecer. Fala que os céus e a terra passarão. Uma das minhas citações favoritas do Spurgeon, a vida é curta, a eternidade é longa. E só faz sentido viver essa vida curta em luz da eternidade. E quão miseráveis seríamos se vivêssemos tantos anos e olhássemos para trás e falassem, cara, o Johnny Cash falava, né, que ele construiu um império de cinzas. É isso que a gente constrói. Sem tirar Cristo das nossas casas, dos nossos lares, do nosso luxo, dos nossos desejos, dos nossos carros, dos nossos trabalhos e família, seja o que for. Nós estaremos de mão dada com a música de Johnny Cash. Um império de cinza, um império de sujeira. Então, termina com essa exortação de que Cristo merece a primazia. Que a gente não entre nessa questão de que eu vou fazer tal coisa para Cristo, ou vou me envolver com a comunidade se der na minha agenda. Quando Deus desperta o seu povo, ele se torna a agenda. Uma das coisas mais lindas que a gente tem visto nesses dias na Calvary Curitiba é ver novos convertidos.
Novos convertidos nos desafiam, gente. Eles têm fome por Deus, eles têm sede de Deus. Eles não estão satisfeitos de ir somente uma vez para a igreja, eles querem estar em todas as coisas, cara. A gente está falando um monte de besteira, um deles vem e fala assim, pô, seria bom se a gente fosse orar. Meu coração já não está mais lá nesse negócio de orar tanto assim. Mas tá legal o papo aqui, mas é legal ler a Bíblia, né? Tipo assim, cara, eu tô lendo assim e faz 2 meses que eu tô convertido, eu já li o Antigo Testamento todo e tal. E aí os velhos ficam assim, tá uma briga para ler uns versículos, uma devocional. Correria, né, do trabalho. Correria é o nome de uma entidade satânica, tá ligado? Alguém perguntou, como o avivamento começa? Para um pregador antigo. Ele falou assim, vá para o seu quarto, faça um círculo e clame a Deus para que Ele avive e quebre o coração de quem está dentro daquele círculo. E aí depois que isso acontecer, vá para o povo da família, da comunidade e veja Deus te usar. Deixa o fogo espalhar, deixa o despertar, chamar e convidar pessoas. Não dá mais, gente, diante dessas coisas, vivemos de forma passiva. Eu estou amando ver como Deus está levantando algumas pessoas na nossa comunidade, gente. De verdade. Pessoas têm abrido mão de um monte de coisa, gente. Um monte de coisa. Mas uma coisa que é extremamente superior e melhor. É incrível ver pessoas dando 2 passos para trás em algumas coisas para poder servir aqui. Para poder estar mais com as pessoas. E no final, é incrível ouvir, tipo assim, tá tão bom. É muito bom ser parte disso. É muito bom ser usado por Deus. É muito bom ser parte da comunidade. A gente não está satisfeito. A gente deseja tudo que Deus deseja para a gente. Seja o que for, seja como for. E eu volto a dizer que nessa parte do despertar, nessa parte de que Deus está despertando o seu povo, vocês vão ver que a gente preparou uma jornada nesse semestre. Nós estamos indo com a Ageu, que está falando das prioridades da paixão pela glória, uma nova paixão. Nós vamos passar por Abacuque, 4 domingos. Nós vamos ver que o justo vive pela fé. Nós vamos ver o profeta falando até quando. Nós vamos ver Deus falando, escreve na tábua. Eu vou fazer de novo, faz de novo. O profeta fala, faz mais uma vez como fizeste no passado. Aí a gente vai depois navegar por algumas semanas acerca de como a gente pode abençoar o nosso próximo. E a gente vai ser lembrado que todos nós temos uma missão, que nós não precisamos ser evangelistas com a voz alta e grossa, mas nós precisamos viver uma vida de acordo com a glória de Deus. E depois nós entraremos na carta de 1 João, onde nós vamos lidar com a vida, com a luz e com a verdade. E o amor. O que quer dizer andar na luz? O que quer dizer andar no pecado? O que quer dizer odiar o seu irmão? Então, que a gente seja lembrado que os dons que Deus deu para cada um de vocês não é seu, não é para você. Porque se fosse, seria super estranho da parte de Deus. Então a gente lembra lá de Efésios, capítulo 5, fala assim que Deus deu dom para cada um de nós, para a edificação do seu povo, para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do seu povo. Amém? Vamos orar.